1 de João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Novamente, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Diga para quem está aí do teu lado, irmãozinho ou irmãzinha, guarde-se dos ídolos. Senhor meu Deus, pedimos que fale conosco. Revela-nos a tua palavra. Revela-nos o que não conseguimos enxergar ainda na tua palavra. E quebra, Senhor, todo altar de idolatria no meio da tua igreja e nos corações de cada um de nós. Pedimos que nesta noite o Senhor fale profundamente conosco, como tu queres. Queremos ouvir a tua voz e obedecer. Que o Senhor possa fazer a tua vontade em cada um. Toda resistência seja quebrada, toda cegueira seja anulada, confusão e dúvidas sejam arrancadas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esta é uma palavra de Deus para todos os cristãos. Esta palavra é de Deus para nós, para a igreja. O apóstolo João não escreveu esse texto para as pessoas lá de fora, que não conheciam Jesus. Ele estava escrevendo para a igreja, para os filhos de Deus. Por isso ele se dirige, neste verso 21, aos filhinhos, seus filhos na fé, nascidos de novo em Cristo, filhos amados de Deus. Então essa é uma palavra para mim e para você. Guardem-se dos ídolos. Muitas vezes nós pensamos em idolatria apenas em imagens. Sabemos que nos 10 mandamentos, Êxodo 20, Deuteronômio 5, Deus disse: não façam para vocês imagens ou escultura de qualquer ser ou coisa que há no céu ou na terra, não se prostrem diante destas imagens, não sirvam, não adorem estas imagens. Nos Salmos e em outros textos, a Bíblia diz que não devemos crer nem confiar em imagens, que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Porém, idolatria é muito mais do que apenas olhar, acreditar ou confiar numa imagem, numa estátua, numa escultura, de quem quer que seja. Idolatria vai além disso. Idolatria, em algumas definições muito claras, diz que é definida como tudo o que toma lugar de Deus na nossa vida. Diga comigo, tudo o que toma o lugar de Deus em minha vida é idolatria. Então, idolatria é aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Uma definição sobre idolatria muito completa é a seguinte: é não dar a Deus a adoração e a gratidão que Ele merece. Quando nós não damos a Deus a adoração e a gratidão que Ele é digno de receber, nós já estamos idolatrando, e tem idolatria em nós. E só ressaltando que adoração não é cantar para Deus. Tem gente que pensa que adoração é o momento no culto onde nós cantamos para Deus. Eu cheguei na hora da adoração. Eu adorei a Deus hoje porque eu cantei para o Senhor. Adoração não é isso. Quando queremos descobrir o significado de algo na Bíblia, precisamos ir para a primeira ocorrência desta palavra nas Escrituras. E a primeira vez que a palavra adoração
aparece na Bíblia é em Gênesis 22, quando Abraão adorou a Deus obedecendo-lhe na questão de sacrificar Isaque para Deus. E ali é definido a adoração como obediência a Deus. E o Senhor disse: Abraão me adorou obedecendo o meu mandamento. Então nós adoramos a Deus quando lhe obedecemos. E quando não lhe obedecemos, deixamos de adorá-lo. Idolatria também pode ser definida como deixar de lado o que Deus claramente quer, a fim de satisfazer anseios e desejos que são contrários à vontade dele. E a adoração perigosa para nós, irmãos, porque nós não vamos mais retroceder conhecendo as escrituras sagradas como conhecemos. Nós não vamos mais comprar uma imagem, colocar um altar na nossa casa, adorar aquela imagem, acreditar que aquela imagem ou quem ela representa pode fazer algo por nós. Não é essa idolatria que o apóstolo João está alertando os filhinhos a tomarem cuidado, mas é a idolatria no coração, é o que está dentro de nós. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, fala sobre esse tipo sutil e perigoso de idolatria. Quero ler com você no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 2, a partir do verso 2, a Bíblia diz assim: Então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações, e puseram tropeços ímpios diante de si. Onde eles ergueram ídolos? Em seus corações, e puseram tropeço ímpio diante de si, diante dos seus olhos, colocaram desejos e cobiças para atraí-los. Devo deixar que me consultem? Verso 4, ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita era um povo de Deus que abominava a idolatria, que conhecia e praticava rigorosamente os 10 mandamentos. Eles não tinham imagens e não adoravam imagens. Os israelitas não tinham imagens de idolatria, mas olha só, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, isso vale para a igreja, quando qualquer crente, cristão, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, o crente levanta um ídolo no seu coração, coloca desejos ímpios diante dos seus olhos, e depois vem para a igreja num culto de celebração, depois pede um conselho para um pastor, consulta um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Ele terá a resposta merecida da sua idolatria. E veja que Deus chama de idolatria a situação de erguer ídolos no seu coração. Esse ídolo, que muitas vezes é levantado no coração das pessoas, eu quero aprofundar e meditar um pouco nisso com você e observar o que é a cobiça. O que a Bíblia fala sobre a cobiça, o desejo intenso por aquilo que lhe dá prazer. Cobiça, traduzido nas Escrituras às vezes como concupiscência. O apóstolo João fala na sua carta, em 1 de João 2,16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
desejo forte da carne, desejo de satisfazer a vontade da carne, desejo de satisfazer os olhos, cobiça da carne, cobiça dos olhos, e ostentação das riquezas. Tudo isso está no mundo, o amor de Deus não está nisso, e a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo existem. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Concupiscência, desejo de possuir, desejo sempre por mais. A palavra cobiça no grego é pleonexia. Quem já ouviu falar de anorexia? Que é uma doença onde a pessoa quer ficar tão magra, que se torna obsessiva por magreza. Pleonexia é o desejo de ter mais, é a cobiça por mais, é o desejo de possuir. Então a cobiça, ela se torna um ídolo levantado no coração da pessoa, porque ela não está satisfeita com o que Deus tem lhe dado. O problema sério da cobiça é que ele é o oposto do contentamento que Deus nos ensina na palavra. Deus nos chama para ser filhos amados e nos contentarmos nele e por ele. Termos contentamento em Deus. Olha o que a carta aos Hebreus, no capítulo 13, nos ensina. Hebreus capítulo 13, versículo 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: não o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Olha o que Deus nos ensina. Conservem-se livres da ganância, da avareza, da cobiça, da pleonexia, desejo intenso de possuir, e contentem-se com o que vocês têm. Estejam contentes. Na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo disse para o seu discípulo Timóteo: tendo o que comer e o que vestir, estejam com isso contentes. Alguém aqui tem o que comer e o que vestir? Esteja contente, porque foi Deus quem lhe deu isso. Ele tem cuidado de você, Ele tem suprido todas as suas necessidades. Então Deus nos chama para o contentamento. Contentamento é estar satisfeito em Deus e com aquilo que Ele tem dado. Mas a cobiça leva a pessoa a dizer: eu preciso mais, eu necessito mais, eu tenho que ter mais. Não está bom o que Deus está me dando. E cobiça, e deseja, e então a idolatria está enraizada no coração dessa pessoa que cobiça e deseja sempre mais. Tem um exemplo fortíssimo no Antigo Testamento que eu quero acompanhar com você, que é o exemplo de Balaão. Balaão seguiu o caminho da cobiça. Balaão se perdeu porque ele cobiçou um prêmio, uma recompensa que lhe foi oferecida. E Balaão, ele é um mau exemplo, usado pelos apóstolos e até por Jesus, nas suas cartas às igrejas da Ásia em Apocalipse, dizendo: não sigam o caminho de Balaão, cuidado com a cobiça, cuidado com o exemplo de Balaão. Vamos analisar algumas coisas relacionadas a Balaão, no quarto livro da Bíblia, livro de Números, capítulo 22.
Balaão era profeta, profeta de Deus, profeta do Senhor. E olha o que acontece, Números 22, a partir do versículo 8. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. Pode ver que Senhor aqui está todo em maiúsculo. Quando na Bíblia aparece Senhor, tudo em maiúsculo, com todas as letras maiúsculas, é uma tradução da palavra Yahvé, o nome de Deus revelado a Moisés e que expressa o Deus único e verdadeiro. É o Senhor, Yahvé, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Balaão era profeta de Yahvé, profeta do Senhor. Fiquem aqui e eu trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Então a situação era essa. Balaão era profeta, tinha autoridade para orar, para abençoar, para repreender. E o rei Balaque, rei de Moabe, estava com medo de Israel, que chegava e conquistava toda a região, todo o território. E então o rei Balaque, com medo, falou: eu não consigo vencer Israel nessa batalha, eu vou chamar Balaão para orar, para me abençoar e amaldiçoar Israel, então eu vou vencer. Aí mandou mensageiros, líderes moabitas, com uma recompensa boa, dinheiro, ouro, prata, para chamar o profeta Balaão e dizer: olha, venha amaldiçoar esse povo de Israel, para que eles não vençam e não conquistem o território de Moabe do rei Balaque. E aqueles homens foram até Balaão, e Balaão disse: olha, então esperem aí, eu vou passar essa noite, o que o Senhor me disser eu vou falar para vocês. Versículo 9, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Quem são esses homens, Balaão? Aí eu quero te perguntar uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, onisciente, que sabe de tudo, sabia ou não sabia quem eram aqueles homens? Lógico que sabia. A pergunta era para Balaão, não para que Deus soubesse. E quem serve a Deus, como Balaão era profeta de Deus, tem que entender os sinais que Deus lhe dá. Quem sabe ler um pingo é letra. Quem conhece o Senhor Jesus tem que entender como Ele age. Balaão, quem são esses homens? Sabe o que Deus estava querendo lhe dizer e ele já devia entender naquela hora? Balaão, não fui eu que enviei esses homens para você. Porque quando Deus envia alguém, Ele avisa o profeta. Pedro estava em Jope, na casa de Simão, curtidor. Deus mandou um anjo falar com Cornélio em Cesareia. Cornélio mandou mensageiros buscar Pedro lá em Jope. Antes dos mensageiros chegarem, Pedro estava orando. O Senhor falou com ele: Pedro, eu estou enviando homens para te buscar, vá com eles. Pode ir, que fui eu que enviei, Pedro. Deus está dizendo para Balaão: quem são esses homens? Eu não enviei ninguém para você, Balaão. Então se livre deles. Não atenda-os. Não fui eu que enviei. Deus estava dizendo: Balaão, acorde. Eu não tenho nada com isso. Mas o Balaão conta toda a história para Deus como se ele não soubesse. Versículo 10, Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Verso 12, mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado.
Quando Deus diz algo assim, não vá com eles, é para deixar alguma dúvida ou é para dizer, não vá, acabou e ponto final? Fica alguma dúvida, Gilberto? É não e não. Não vá com eles. Não vá com eles, Balaão. Aí vamos ver a continuação. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Parece que Balaão deu uma resposta certa, mas há um problema na resposta de Balaão, que nos revela toda a continuação do texto. Porque certamente, se você já leu esse texto, você fez algumas perguntas. Mas depois Deus autorizou ele ir, porque Deus se irou com ele. Vamos chegar nisso aí para a gente entender. O Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Verso 14. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. E eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente, e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Deus tinha dito claramente: Balaão, não vá com eles. Quem são esses homens? Eu não enviei. Aí a resposta de Balaão para eles: o Senhor não permitiu que eu vá. Essa já é a resposta característica de quem tem desejo de fazer algo e não faz apenas por uma imposição religiosa, ou da palavra, ou de Deus. A Deus não permite. Eu não faço porque é pecado. Mas lá no fundo tem o desejo, como eu gostaria de fazer. O Balaão disse: Deus não permitiu. Lá no versículo 18 ele diz: eu não poderia fazer coisa alguma que Deus não permitisse, mas como eu gostaria de ir. Essa era a mensagem que ele estava passando. Essa é a realidade da vida de muitas pessoas. Deus manda não fazer, o Senhor não permite, mas como eu desejo, como tenho a vontade de fazer. Aí a tentação fica sendo sempre contínua, a tentação vai e volta. Tentações recorrentes, por quê? Porque a pessoa, ela não aceita a vontade de Deus como sendo agora a vontade dela. Sabe como tinha que ser a posição de Balaão para aquelas pessoas, para aqueles mensageiros? Eu não vou e acabou, eu não tenho parte com isso, eu não farei de jeito nenhum. Mas ele respondeu: eu não vou porque o Senhor não permitiu. Aí a tentação volta, recorrente, porque o diabo sabe o que tenta você e o que você ainda não definiu verdadeiramente no seu coração. Deus já falou claramente, lá no verso 12, não vá com eles. Mas a pessoa quer tanto e deseja e cobiça, e o pecado está tão ali vivo no coração do crente, da pessoa, que ela acha que Deus vai permitir depois. No verso 19, Balaão diz: olha, fiquem aqui essa noite, eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer. Deus muda de uma semana para outra.
O Deus que Balaão acreditava mudava de um dia para o outro, de uma noite para outra, de um mês para o outro. Tem crentes que agem assim. Deus já falou claramente a ele, na palavra, no culto, na célula, pessoalmente, audivelmente. Deus já falou: não vá com eles, não faça isso, não é possível, não e não. Mas a pessoa está lá: mês que vem talvez eu possa, quem sabe uma hora vai dar certo, descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Deus já disse: não vá. Mas ele está lá: vou orar, porque talvez agora Deus vai mudar de ideia. Há 2000 anos atrás, o homossexualismo era pecado e está na Bíblia. Hoje não é mais, Deus mudou. É isso que muitas pessoas creem. Há 2000 anos atrás, adultério era pecado e Deus julgava. Hoje Ele não julga mais. Há 2000 anos atrás, sexo fora do casamento era pecado. Hoje não é mais. Tem muitas pessoas que pensam assim, como se Deus tivesse mudado e a palavra dele tivesse mudado. Mas igreja, nós precisamos olhar para essa palavra e para tudo que Deus já nos falou e entender que Deus já disse, está dito e é a verdade imutável do Senhor. Deus não muda. Homossexualismo era pecado e ainda é. Adultério era pecado e hoje ainda é. Fornicação era pecado e hoje ainda é. Mentira era pecado e hoje ainda é. Aí eu vou ver o que Deus ainda vai me falar. Vou descobrir o que o Senhor tem para me dizer. Ele já não te disse? Versículo 20. Naquela noite Deus veio a Balaão e disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Agora Deus disse: vai com eles, não disse? Mas vamos ver como é esse vai com eles. Fruto da cobiça, do desejo intenso de Balaão. Não é assim: Balaão, eu estou te abençoando para ir. Deus estava dizendo: Balaão, já que você quer, vá e veja o que vai acontecer. Deus faz assim. Vai sim, mas depois se aguenta, porque veja o versículo 21, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Por que Deus ficou irado, se lá no versículo 20 ele falou: vai com eles? Porque era o fruto da cobiça intensa do coração de Balaão. Vai. Só que Deus ficou irado. O que você cobiça muito, Deus dá. Só que a ira de Deus se manifesta. O que a pessoa deseja muito, aquele ídolo levantado no coração, vai fazer com que ele receba aquilo. Deus vai dar. Mas só que vai te trazer tanto mal, tanto problema, tanta dor, porque é fora da vontade de Deus. Fora. Você conhece o restante do texto, eu vou ler um pouquinho mais lá para frente, mas aí a jumenta dele travava, Balaão batia na jumenta, porque o anjo de Deus se colocou no caminho com uma espada para matar Balaão. A jumenta via e parava, Balaão batia nela. 3 vezes aconteceu isso, 3 vezes Balaão bateu na jumenta e a jumenta falou com o profeta. Profeta teimoso, que Deus já falou claramente: não vá com eles, mas fica insistindo e teimando, a jumenta vai falar com esse profeta. Deus vai usar a jumenta. Até quando você vai insistir, Balaão? Até quando? Versículo 32. O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada.
Diga comigo, seu caminho me desagrada. Olha o que Deus falou para Balaão. Balaão, seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Deus teria matado Balaão. A jumenta salvou a vida do profeta. Deus não se agradava daquela atitude. Quando Deus disse, vá com eles, então, é aquela situação da cobiça que tanto insistia. Versículo 34, Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não percebi que estava parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Olha o Balaão pedindo perdão para Deus. Pequei, não percebi que estavas no caminho para me impedir. Agora, Senhor, se eu estou fazendo algo que te desagrada, eu voltarei. Isso não é confissão de pecados e nem arrependimento. É mais ou menos igual uma pessoa que está brigada com outro, que fez alguma coisa para alguém, que está relacionamento quebrado, está em inimizade, aí quer reconciliar, e chega para a pessoa e diz assim, olha, se eu fiz alguma coisa que lhe ofendeu, me perdoe. Se eu fiz. Ele está querendo dizer mais ou menos assim, olha, eu acho que eu não fiz, você não tem nada que está desse jeito, mas se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Isso é arrependimento? Não. Tem gente que chega para Deus e faz assim. Tem alguns que vêm para a Santa Ceia e quando ouvem a palavra de Deus dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então ele começa a orar e dizer assim, Senhor, olha, estou diante da ceia do Senhor, se eu fiz algum pecado, se eu pequei, porventura se eu pequei, me perdoe, ó Deus. Ele está querendo dizer mais ou menos assim, Senhor, eu acho que eu não fiz nada de errado, o Senhor não tem nada para cobrar de mim, mas se o Senhor ainda está achando um pecado em mim, me perdoe. Quer dizer, eu sou puro, eu sou limpo, não tem nada para ser perdoado, se eu estou pecando, me perdoe. Quando eu era jovem na igreja, um pastor orava assim, Senhor, perdoe as multidões dos nossos pecados. Lembra desse, Silvinho? Multidões. Tem gente que peca no varejo e quer confessar no atacado. Senhor, põe tudo num pacotão, perdoa tudo de uma vez, está resolvido. Isso não é arrependimento e nem confissão de pecados. Você está se arrependendo do quê? O que é que você fez? O que é que você quer que eu lhe perdoe? Isso é arrependimento. O que é que você fez? O que é que você está confessando? O que é que você quer fazer? Como você quer parar com isso e mudar a partir de hoje? Mas olha o Balaão, Senhor, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Deus já tinha dito agora ali no verso 32, o seu caminho me desagrada, Balaão. Agora ele vem com essa, se o meu caminho te desagrada, não é se, era verdade, ele desagradava a Deus, mas teimoso, insistente, duro. Foi por isso que o profeta Samuel, quando repreendeu o rei Saul, dizendo que o pecado da rebeldia é como feitiçaria, ele disse também que o pecado da obstinação ou da teimosia é igual à idolatria. Diga comigo, teimosia é como o pecado da idolatria. Porque a pessoa está teimando.
já sabe a vontade de Deus, mas está tentando achar um jeito, já sabe a vontade de Deus, mas está desejando aquilo. Aí olha o que acontece, para explicar o texto de Números e de Balaão, nós temos que ler o Salmo 78, versículo 26 em diante. Salmo 78, isso explica o que aconteceu com Balaão, o profeta de Deus. Salmo 78, verso 26, enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia, levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Não dá vontade até de dar um glória a Deus aqui, irmãos? Porque choveu carne no acampamento deles. Eles estavam no deserto, queriam comer carne. Deus mandou codornizes, Deus mandou aves, choveu carne ao redor das tendas deles. O chão ficou forrado de codornizes, para eles matarem as aves e terem carne para comer por um mês. Já pensou a gente ganhar um vale carne por 30 dias? Vale picanha, vale churrasco, 30 dias seguidos. Choveu carne, choveu comida, dentro do acampamento deles. Mas veja o que era isso. Verso 29, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Porque eles estavam cobiçando o que eles tinham no Egito. Deus havia tirado o povo de Israel da escravidão, estava sustentando eles no deserto. Era uma coluna de fogo à noite para regular a temperatura, uma nuvem sobre eles de dia para manter o ar-condicionado estável sobre todo Israel. Era pão do céu todas as manhãs, era água saindo da rocha para eles beberem, as roupas não envelheciam, os sapatos não estragavam, as pessoas não ficavam doentes, não havia doença no meio deles. Deus cuidando, sustentando, abençoando o seu povo, Deus suprindo tudo que eles desejavam. Deus dava tudo e cuidava de tudo. Aleluia! Mas eles murmuravam e estavam insatisfeitos. Estamos enjoados desse pão desprezível. Lá no Egito é que era bom, lá tinha cebolas, lá tinha melão, lá tinha alhos, lá tinha pepinos. Como era bom o Egito. Aqui nesse deserto, só pão e água. Murmuração, insatisfação, cobiça, nunca estava bem. Tem pessoas que são assim. Deus dá uma família abençoada, a família não presta. Deus dá um trabalho abençoado e honesto, está insatisfeito. Deus coloca para morar numa casa boa, a casa não serve. Deus o leva para uma cidade abençoada e próspera, está descontente. Deus o leva para uma igreja que ele escolheu, que Deus preparou, a igreja não está boa. Nada está bom. Nada serve. Insatisfação, cobiça. Deus satisfez o desejo deles. Versículo 30, mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Desejaram tanto comer carne, desprezando o pão que Deus lhes dava. Deus deu a carne, mas a ira de Deus se acendeu contra eles. E o verso 32, a despeito disso tudo, continuaram pecando e não creram nos seus prodígios.
mesmo com tudo aquilo, não se arrependeram, continuaram pecando. Salmo 106 também nos explica o que a cobiça gera e como Deus age quando Ele vê cobiça e teimosia levantados num coração como um ídolo. Salmo 106, versículo 12. Então creram nas suas promessas e a Ele cantaram louvores. Olha a igreja moderna. Olha os crentes atuais aqui nesse texto. Creram nas promessas do Senhor e lhe cantaram louvores. É gostoso crer nas promessas, porque o nosso Deus tem promessas para nós. O nosso Deus é um Deus de promessas, sim, e Ele tem grandes promessas para nós. E nós cantamos a Ele todo o louvor e damos a Ele toda a honra e glória. Creram nas suas promessas, lhes cantaram louvores. Versículo 13, mas logo se esqueceram do que Ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Quiseram as suas promessas, mas não querem saber do seu plano e qual é a sua vontade. Eu quero a promessa dele, o plano de Deus eu não quero saber. Verso 14, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Verso 15, deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Deu-lhes o que pediram, mas a praga veio, a doença veio. Quem insiste e teima, sabendo que Deus já disse não vai, não faça, não é para você, insiste, Deus vai dar. Mas a praga vai tomar conta. A doença vai junto. Balaão insistiu, Deus falou, vai, pode ir, Balaão. Mas morreu. Perdeu o ministério, perdeu a vida, perdeu tudo. Porque ficou cobiçando uma recompensa do rei. Irmãos, hoje Deus quer destruir altares de ídolos no coração dos crentes. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quebrem esses ídolos no coração. Como quebrar esses ídolos? Eu quero finalizar falando um pouquinho sobre como nós quebramos esses ídolos. E quero encerrar lendo Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Como é que nós podemos vencer a cobiça, quebrar, destruir do nosso coração esse altar idólatra que foi levantado por nós mesmos dentro do nosso coração? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho. Não significa apenas que este é o começo do Evangelho. Isso está demonstrando qual é o princípio fundamental, inicial, qual é o ponto de partida do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a base, a essência, o princípio do Evangelho. Versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo do quê? De arrependimento para perdão dos pecados. Princípio do Evangelho de Cristo, arrependimento. João Batista pregava arrependimento. Versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas.
Jesus pregava arrependimento. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, deu instruções aos discípulos sobre o que eles deveriam pregar após a ressurreição do Senhor. Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O que é que Jesus mandou os apóstolos pregarem? Arrependimento para perdão dos pecados. O apóstolo Pedro começou a pregar no dia de Pentecostes, primeira pregação do apóstolo Pedro, o início da igreja, o nascimento da igreja de Cristo. Pedro se levanta para pregar, Atos capítulo 2, no versículo 38, primeira pregação de Pedro. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro pregava arrependimento. Segunda pregação de Pedro, Atos 3,19. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Pedro pregava arrependimento. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 20, versículo 21. Apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça de Deus, o homem que teve a maior revelação da graça de Cristo para salvar a humanidade. Atos 20, 21, revela o que Paulo pregava. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pregava arrependimento. Paulo pregava, Atos 26, 20, fica de pé, vamos ler e vamos orar. Atos 26, versículo 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. O que Paulo pregava? Arrependimento. Esta é a chave para você destruir o altar de idolatria que existe dentro do seu coração. Feche os teus olhos.